E pois bem, esses bichos tão fantásticos que povoam a imaginação da galera, né? Porque aparecem em tudo que é filme, em tudo que é representação aí da era dos dinossauros e tudo mais. Esses bichos que não são dinossauros, é sempre bom repetir. Tem aqui esta camiseta da Doppel Store, né? Mostrando a verdade pra vocês, ó. O pterossauro que não é dinossauro, aqui, ó, aqui pra mim fica invertido, né? E a pomba que é dinossauro. Então, esta camiseta está disponível lá na Doppel Store, link aqui embaixo, se vocês quiserem comprar, sempre tem promoção toda semana. E, pois bem, os pterossauros, eles aprendem a voar muito antes da existência das aves, né, lá no Triássico, e o grupo mesmo deve ter surgido entre 250 e 245 milhões de anos, mais ou menos, tá? Ou seja, bem no comecinho do Triássico, ainda que os fósseis mais antigos conhecidos sejam de 227, mais ou menos, milhões de anos. Esses bichos são arcossauros, eles são grupo irmão, na verdade, da linhagem que vai levar os dinossauros. Eles são bem próximos, né? Eles não são dinossauros, mas estão ali juntinhos. Só que a gente não sabe direito como foi a origem deles. Eles são um grupo que a gente ainda não tem os intermediários, sabe, do jeito que poderiam esclarecer bem como que a coisa se desenvolveu. A gente recentemente teve uma ideia um pouco melhor de onde eles vieram, porque foi feita uma análise num outro grupo ali de dinossauромorfos ali que se conhecia, que eram os lagerpetídeos, e descobriu-se que eles possivelmente estão mais relacionados com os pterossauros. Esses bichos talvez fossem bípedes, bons saltadores, e há boas hipóteses de que eles estavam vinculados a um ambiente arborícola. Eu fiz um vídeo quando saiu o artigo que fez esse link maior entre esse grupo dos lagerpetídeos e os pterossauros, porque foi um frenesi na época. Saiu na Nature, né, uma das revistas mais prestigiadas do mundo, com direito à capa da Nature naquela edição, feita por um artista brasileiro, né, que foi o Rodolfo Nogueira, que é um cara extraordinário. Então, eu já expliquei isso daí em outro vídeo. Ao invés de eu ficar tomando tempo de vocês aqui, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui dos lados para vocês verem mais ou menos como é essa origem. Só que apesar da gente ter esse grupo aí, que agora, né, preenche um pouquinho aquele vácuo, né, tira um pouco daquela névoa que a gente tinha da origem, o pterossauro mais antigo que a gente conhece já é um pterossauro. Infelizmente. Várias partes anatômicas dele têm características muito primitivas que linkam ali com os arcossauros mais basais. Então a gente pode dizer que o crânio, por exemplo, a gente tem praticamente nenhum vão ali muito grande evolutivo de descoberta fóssil. A gente pode dizer também que isso vale para as vértebras e para uma série de questões anatômicas, mas para as asas especificamente, a gente ainda não tem o intermediário descoberto que possa elucidar para a gente como foi o desenvolvimento dessa asa. Como são bichos que, com quase toda certeza, eram arborícolas, tudo tem indicado para esse lado, é mais provável que essas asas, a princípio, tenham sido usadas para planar, mais ou menos como fazia esse monte de outra linhagem de bicho do Triássico que eu mostrei para vocês, né? E aí depois, essa aba de planagem acabou ficando cada vez maior até conseguir um voo batido. A asa deles era formada pelo dedo anelar, né, esse dedo aqui, que era extremamente comprido, mas realmente comprido, e as falanges desse dedo acabaram ficando tão grossas quanto os próprios ossos do braço, assim, né? Então é uma coisa bem impressionante. Essa aba de pele que existia ali, ela era reforçada com actinofibrilas, talvez até o bicho conseguisse contrair a membrana mesmo, né, que nem morcego faz hoje. Eu vou falar isso daí depois para vocês. Os fósseis que a gente tem hoje são muito bons, muito bem preservados, mas ainda assim tem algumas dúvidas que se formaram, né? Durante muito tempo foi discutido, por exemplo, se essa asa de pele desses bichos elas iam até as pernas, né? Saíam aqui da ponta do dedo e iam até as pernas, ou se parava na cintura. Além dessa asa de pele, esses bichos também tinham uma outra aba que saía daqui do ombro e vinha até o punho dele aqui, que é chamado de propatágio, que é justamente uma estrutura para gerar aquele formato de aerofólio que eu estava explicando para vocês no começo do vídeo, que ajuda a vencer o arrasto gerado pela resistência do ar. Esse propatágio aqui, né, que saía do ombro, aqui no punho, ele era ligado num osso chamado pteroide, que era um ganchinho aqui que saía do punho e virava para trás. Esse osso ele é exclusivo dos pterossauros. Nenhum outro grupo de ser vivo que a gente conheça, vivo ou fóssil, desenvolveu esse osso.
e a gente nem sabe direito de onde ele vem. Provavelmente ele é derivado de algum desses ossículos aqui do punho, mas é possível que seja até uma ossificação nova que só eles desenvolveram. O que importa é que era a sustentação do propatágio, né? Era aqui, né, para formar aqui essa aba de pele na parte da frente. Os primeiros pterossauros tinham caudas muito longas, assim como o ancestral arcossauro, né? O ancestral reptilomorfo, inclusive, né? Tinham caudas muito longas. E no caso, como a gente sabe por fósseis muito bem preservados, na ponta dessa cauda você tinha ali algumas estruturas dorsais e ventrais que acredita-se que poderiam servir como leme, né? Ou seja, para direcionar o voo ali. Como são estruturas pequenas, hoje questiona-se essa utilização de leme. Podia ser que a cauda fosse um bom leme com ou sem aquela estrutura e que talvez ela tivesse uma função mais de exibição sexual, por exemplo, ou de reconhecimento, ou qualquer outra coisa ali, né? Uma ornamentação. Mas aparentemente várias espécies, ou todas dessas primeiras linhagens ali, tinham alguma estrutura na ponta do rabo, alguns até mais de uma, né? E com o passar da evolução do grupo, a cauda vai encurtando gradualmente até chegar no grupo mais derivado, que é chamado de Pterodactyloidea, né? Que tem o pterodátilo, né, que é um gênero, né, que tem a cauda curtinha. Curtinha que nem a cauda dos morcegos atuais, por exemplo. Uma coisa interessante de falar também desse negócio do encurtamento da cauda é que os pterossauros em geral também tinham abas de pele ligando a parte de baixo, né, do corpo, né? Os bichos com cauda comprida provavelmente não tinham aba de pele ligando a cauda. As abas que existiam lá ligavam só a parte interna da perna e eles tinham o quinto dedo do pé muito comprido, formando uma aba mais ou menos que nem o pteroide aqui, né? Então, provavelmente essas abas de pele deles ficavam só restritas à perna. À medida que a cauda foi encurtando nas linhagens, essa aba de pele foi pegando ali a parte mais do meio, né, até abarcar a cauda também. Pelo menos é o que mais parece provável. O uropatágio é quando tem a cauda e cruropatágio é quando não inclui a cauda. O interessante é que à medida que esses bichos vão encurtando a cauda, vai aumentando a cabeça. Não em todos, mas pelo menos em alguns, aumentando o pescoço também, né, o comprimento do pescoço. E esses bichos de cauda mais curta, né, mais derivados, muitas vezes tinham cristas bizarras na cabeça. Algumas cristas realmente bizarras. O destaque que a gente tem que dar aqui é para as espécies encontradas na Chapada do Araripe, aqui no Brasil, né, que pega ali principalmente o Ceará, mas também um pedaço de Pernambuco, e um tequinho do Piauí. A gente tem ali essa formação com esses pterossauros extraordinariamente bem preservados, e lá a gente consegue ver essas cristas bizarríssimas que eles tinham, mas não só lá. A gente também tem exemplos em outras partes do mundo de fósseis de pterodactilóideos aí com essas cristas estranhas, né? Então a cabeça vai aumentando à medida que o rabo vai ficando mais curto, e essas cristas também acreditou-se pela maior parte, né, da história aí do estudo desses bichos que fosse um leme também para ajudar no direcionamento durante o voo. E é possível que realmente ela tivesse essa função, mas hoje acredita-se que também a ausência disso ou a presença não faria grande diferença e provavelmente era uma questão ornamental de display sexual ou para identificação, território, sei lá o quê. As vértebras cervicais desse grupo eram muito especializadas, elas são extremamente peculiares ali, né? Quando você acha uma vértebra cervical de pterossauro, você já sabe que é um pterossauro, não tem muito como confundir com qualquer outra linhagem de animais que já existiu. E eles também tinham uma estrutura que, na verdade, eram várias vértebras fusionadas aqui nessa região da cintura escapular, né? Que é chamada de notarium. Grudou todas aquelas vértebras lá, que algumas aves também têm hoje em dia e que tem a ver ali com um reforço, né, para fazer uma compensação pela força que o bicho precisa fazer para bater as asas, né? Então é para deixar a coisa mais resistente mesmo, né? Então fusiona todas aquelas vértebras, ou seja, são adaptações aí vinculadas ao voo, então a essas convergências evolutivas. E aí provavelmente o pessoal que já é interessado no assunto vai querer que eu fale sobre o Quetzalcoatlus e os outros pterossauros asdarquídeos, aqueles que são os maiores animais que já voaram, né, que a gente tem notícia, que tinham envergadura de 10, 12 metros, era um aviãozinho, né, e realmente eram bichos muito impressionantes. Muito se discutiu até se eles podiam voar, mas de fato
tudo indica que eles voavam, mesmo eles tendo um peso estimado entre 200 e 250 quilos, e eles tendo aquele pescoção comprido e aquele cabeção comprido. Aparentemente eles tinham um estilo de vida parecido com o das cegonhas atualmente, que também são os bichorocos muito grandes, muito pesadões, e mesmo assim eles voam. A asa deles era proporcionalmente curta até, se você for ver ali as reconstruções, né? Então, quer dizer, realmente é um estilo de voo muito diferentão que eles tinham, e apesar da gente ter hoje meio que uma certeza de que esses bichos voavam, a gente não sabe como essas geringonças voavam, né? Já que a asa era mais curta, será que batia mais asa? Será que planava mais? Enfim. Só que aí a gente acaba sendo apresentado para esses bichos enormes, e aí as pessoas esquecem que os primeiros pterossauros eram bichos muito, mas muito pequenininhos. Tá, eu vou colocar aí na imagem uma comparação de tamanho com o Eudimorphodon, com esses animais muito antigos aí da linhagem dos pterossauros, para vocês verem o tamanhinho que eles tinham. Eles foram crescendo, dependendo do nicho, gradualmente. E há uma hipótese muito interessante de que os últimos pterossauros eles eram maiores em tamanho por causa da competição, entre aspas, com as aves. Porque ali, mais ou menos pelo meio do Jurássico, quando as aves surgem, você tinha pterossauros de vários tamanhos, pequenos e grandes. Só que as aves, que eram muito pequenas, né, passaram a ocupar o nicho dos pterossauros de menor tamanho, tiveram mais sucesso, e aí só os pterossauros grandões é que acabaram sobrevivendo. E quando teve a extinção Cretáceo-Paleógena, né, aquela do asteroide e tudo mais, como os bichos grandes é que foram mais impactados, os pterossauros foram extintos e as aves sobreviveram. É um dos grupos mais fantásticos que já existiram e que um dos que mais dá pena de ter sido extinto. É sério, cara. Eu queria tanto que os pterossauros estivessem vivos hoje, pelo menos umzinho só, né? Mas infelizmente são essas coisas que acontecem. A título de curiosidade, só para encerrar o assunto, a gente conhece hoje em torno de 250 espécies de pterossauros, tá? De diversas faunas que existiram ao longo de todos esses milhões de anos, né, do Triássico até o Cretáceo, sendo que a maior parte das espécies conhecidas pela ciência está concentrada aqui no Brasil, né, e também na Ásia, tá certo?